Vamos dar início a mais uma aula número 4, né? As turmas de segunda e terceira série, a respeito de espelhos esféricos. Um espelho esférico é qualquer calota esférica que apresenta alto poder de reflexão. Quando a superfície interna é refletora, trata-se de um espelho esférico côncavo. Olha só, se eu tenho aqui uma calota, tá certo? E a parte interna dessa calota é a parte refletora e a parte externa da calota é a superfície opaca. Esse é um espelho côncavo. Quando a superfície externa é refletora, trata-se de um espelho esférico convexo. Quando essa parte aqui externa da calota, toda essa parte aqui externa da calota, ela for refletora e a parte interna dela for opaca, é um espelho convexo, ok? Vamos lá. Condições de nitidez de Gauss. O espelho plano, cada ponto do objeto corresponde a um único ponto da imagem, formando imagens nítidas. Como, por exemplo, aqui, ó, o retrovisor de um carro. Você vê que a imagem aqui totalmente nítida, certo? E vou mostrar agora dois espelhos esféricos, um côncavo e um convexo. Você vê que não existe tanta nitidez. Então, o espelho esférico, cada ponto do objeto corresponde a vários pontos da imagem. Logo, as imagens não são nítidas. Beleza? Vamos lá. Característica de um espelho esférico: que forneça a falta de nitidez da imagem imperceptível pelo olho humano. Certo? O espelho tem que ter o quê? O espelho deve possuir um ângulo de abertura menor do que 10 graus. Os raios incidentes devem estar pouco inclinados e próximo do eixo principal. Olha só. Então, esse eixo aqui, ó, se eu tenho um espelho côncavo aqui, ó, se eu tenho um espelho côncavo aqui, eu tenho aqui o eixo principal, tá certo? Então, esse raio incidente que vai incidir no espelho, ele tem que ser paralelo ao eixo principal, tá certo? E aqui, o ângulo de inclinação dele tem que ser muito pouco, tá certo? Olha só. E também essa abertura do espelho aqui, ó, essa abertura aqui do espelho aqui, ó, que forma esse ângulo aqui, ele tem que ser menor do que 10 graus. E não pode ser muito distante do espelho, tem que ser muito distante do eixo principal. Ele tem que ser próximo, ficar próximo ao eixo principal. Ok, gente? Vamos lá. Aplicações práticas. O espelho côncavo. O espelho côncavo, olha só, é utilizado naqueles espelhos para as meninas que fazem o quê? Maquiagem, porque dá maior detalhe da imagem, né? Aproxima bem. No espelho convexo, ó, é aqueles espelhos utilizados em supermercado, né? Porque ele dá maior campo de visão, ok? Mas não tem tanta nitidez. Elementos de um espelho esférico. Vamos lá. Temos o eixo principal, tá certo? Temos o centro de curvatura, temos os eixos secundários, o vértice, né, que é quando o eixo principal toca o espelho, temos o raio de curvatura, ó, o raio de curvatura vai do vértice ao centro de curvatura, ok? E temos a abertura do espelho. Ó. Falei naquela hora que ele tem que ser o quê? Menor do que 10 graus. Ó. Esse ângulo que ele forma aqui, ó, certo? O ângulo da abertura do espelho, tá certo? Ok? Vamos para frente. Espelho côncavo. Espelhado pelo lado de dentro da esfera. Olha só, aqui, ó, se ele está aqui, ó, se ele está aqui, ó, então ele é espelhado aqui, ó, aqui dentro, certo? Ideal para ver detalhes dos objetos. Exemplo, espelho de dentista, espelho de maquiagem. Observando aqui esse espelho côncavo, ó, o espelho côncavo, a gente está vendo o quê? Que aqui tem um vértice, nós aqui temos o foco e o centro de curvatura. O foco, o centro de curvatura, ele está na frente do espelho,
tá certo? E essa distância entre o vértice e o foco, que é o raio focal, tá certo? Ele é a metade do raio de curvatura, que vai do vértice ao centro de curvatura, tá certo? Então, essa é a característica do espelho côncavo. O espelho convexo, espelhado pelo lado de fora da esfera. Ó, ele é espelhado aqui, ó, do lado de fora da esfera aqui. Ó. Ele é assim, certo? Ideal para ampliar o campo visual. Exemplo, espelho colocado na saída de prédio, espelho utilizado pelo cobrador de ônibus para observar a porta traseira. E a característica dele aqui, ó, certo? Que o vértice, o foco e o centro de curvatura. Mas o foco e o centro de curvatura, ele está atrás do espelho, tá certo? A distância aqui, ó, do foco, vou repetir para vocês, ó, é a metade da distância do vértice até o centro de curvatura, ok? Não esquecer que o foco e o centro de curvatura no espelho convexo é formado atrás do espelho, ok? Vamos lá. O foco da imagem de um espelho esférico. Em um espelho côncavo, olha a formação do foco. Ele incide no espelho e vai refletir sobre o foco. Então, ele incide paralelamente ao eixo, reflete sobre o foco. Ok? Aí é a formação do foco do espelho. Reforçando para vocês mais uma vez aqui, ó, o espelho é côncavo. O foco está na frente do espelho. A parte espelhada está aqui. Ok? Nesse caso, o foco é formado pelos raios refletidos. E o foco é o quê? Real, porque ele está na frente do espelho. Ok? Vamos lá. O espelho convexo. No espelho convexo, ó, agora no espelho convexo, a parte refletora está aqui, ó. Então, quando o raio vai incidir no espelho, ele vai refletir. Ó, quando o raio incidir no espelho, ele vai refletir. Quando o raio incidir no espelho, ele vai refletir. Então, o seu foco, ele é formado pelo prolongamento desse raio, ele é formado pelo prolongamento desse raio que é refletido pelo espelho. Ó. Reforçando. Então, o foco é virtual, ó. Ele é formado atrás do espelho, porque ele é um espelho o quê? Convexo, beleza? Ó, o foco é formado pelo prolongamento dos raios refletidos. E o foco é o quê? Virtual, tá bom? Vamos lá. Existem algumas propriedades dos raios incidentes. A primeira propriedade do raio, a primeira propriedade é que todo raio que incide paralelamente em relação ao eixo principal é refletido na direção do foco principal. Olha só, no espelho côncavo, ele passa pelo foco. E no espelho esférico, ele é refletido, certo? E o seu prolongamento passa pelo foco. Vamos lá. A segunda propriedade. Todo raio que incide na direção do centro de curvatura, refletido sobre si mesmo. Olha só. Esse raio aqui, ele passou pelo centro de curvatura. Quando ele incide no espelho, ele é refletido sobre si mesmo. Esse aqui é o espelho côncavo. No espelho convexo, ó, o raio vai incidir no espelho, né, aqui, ele vai ser refletido, o seu prolongamento é passar onde? No centro de curvatura. Isso aí é o espelho convexo. Terceira propriedade. Todo raio que incide na direção do foco principal é refletido paralelamente em relação ao eixo principal. No espelho côncavo, olha só, se ele vai passar pelo foco, quando esse raio de luz passa pelo foco e incide no espelho, ele reflete paralelo ao eixo principal. No espelho convexo, se ele incide no espelho, certo? O seu prolongamento é passar pelo foco, ele reflete paralelamente ao eixo principal. Esse aí é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ok? Vamos lá. Quarta propriedade. Todo raio que incide no vértice do espelho é refletido simetricamente em relação ao eixo principal.
No espelho côncavo, ó, o raio incide no vértice do espelho, tá certo? E ele vai refletir simetricamente. O que é que isso quer dizer? Esse ângulo formado aqui entre o raio incidente e o eixo principal é igual a esse ângulo aqui formado entre o eixo principal e o raio refletido, ok? No espelho convexo, a mesma coisa, ó. O ângulo que ele forma aqui entre o raio incidente e o eixo principal é igual ao ângulo que ele forma aqui entre o eixo principal e o raio refletido. Ok, gente? Vamos lá. Agora eu vou deixar uma atividade para vocês sobre espelho esférico. Vocês vão assistir uma videoaula do professor Marcelo Boara, tá certo? Sobre espelho esférico, o que são espelhos côncavos e convexos, tá certo? E daí vocês vão usar como fixação do conteúdo para vocês. E também vou deixar uns exercícios complementares para vocês sobre espelho esférico, tá certo? Essas atividades vocês vão utilizar para desenvolver esse conteúdo estudado. Ok, gente? Fiquem com Deus.